Legal, então, gente, a nossa aula aqui, ela está sendo gravada no Canvas, ela vai ficar disponível por 14 dias. 14 dias a gente já terminou o nosso semestre, mas bom. E ela vai ficar disponível no YouTube também até o final do semestre, tá certo? Então tá, a gente acabou de fazer uma aula de uma revisão de sombreamento e textura. Se você ainda não viu esse vídeo, volta no vídeo anterior, dá uma olhada lá, tá? Hoje a gente vai falar de alguns princípios, tá, gente, de animação e simulação. Isso daqui é princípio porque, cara, isso aí seria um outro curso à parte, né? Existem cursos de graduação nisso, né? Sobre animação e simulação. Eu tenho um amigo que trabalha com animação. Então, assim, a gente vai olhar basicamente cobrir alguns aspectos. Os mais curiosos aí podem dar uma olhada ali no livro, o texto da disciplina. Ele tem algumas referências um pouco mais aprofundadas sobre essas duas questões, tá? E tem muito tutorial na internet, muito material ali de como é que você utiliza motores gráficos para fazer animação e tal. Né? Quem tem interesse de fazer coisas relacionadas a jogos, assim, tá? Então tá. Qual que é a diferença entre animação e simulação? E para que serve cada um dos dois? Né? E por que eles estão relacionados? A animação, de certa forma, a gente usa para descrever como que os objetos eles se movimentam, vamos falar assim, como que eles variam a posição deles ao longo do tempo, certo? Ó, tá cortando aqui embaixo. Tá, então a animação é justamente isso. A gente vai, de certa forma, falar como que os objetos eles vão se mover ao longo do tempo. Aqui está um exemplo, sei lá, de animação, né? Que a gente pode dar um exemplo de como que a gente dá essa ideia de animação. Onde, aí, vamos falar assim, de modo geral, ali, pensando num personagem, que é o que está ilustrado ali, uma das técnicas que a gente tem alguns pontos de junções do nosso personagem, e aí a gente fala como que esses pontos de junção do personagem eles se movimentam para aplicar um determinado tipo de movimento, né? Ou seja, como que a gente posiciona aqueles pontos de junções para dar aquele estilo de movimento, certo? A segunda ideia, que é a ideia de simulação, está ilustrada aqui, tá certo? É justamente quando a gente quer fazer um tipo de simulação, sei lá, geralmente relacionado a efeitos da natureza, mostrar, né, fazer a modelagem de algum tipo de fluido, né? Aqui no caso a gente tem uma água, tá certo? Ou a gente quer modelar fogo, vento, alguma coisa disso, né? Algum fenômeno físico, e para isso a gente vai justamente utilizar alguns cálculos de fenômeno físico para fazer esse tipo de simulação. Aqui, gente, é bizarro. Tá vendo isso daí? Isso daí, eu coloquei a imagem em preto e branca, né, em escala de cinza, só para ficar bom de ver em qualquer transparência, mas se você procura esse tipo de coisa, tipo fluido, renderização de fluido, isso aí é no Blender, que é uma ferramenta, vou colocar aqui, isso aqui é a renderização de fluido no Blender, que é um software aí de modelagem gráfica e renderização gráfica. Ele na verdade, é um motor gráfico. E é ultra realístico. A gente consegue, né, pelo menos, água, né? Tem uns lá que você pega assim, não, isso aqui é uma foto, entendeu? E isso a gente consegue fazer esse tipo de simulação baseado nas leis da física, tá certo? Então tá, vamos tentar entender quais são falar assim, os passos iniciais, né, os dois métodos principais para a gente fazer um tipo de animação, muito por alto, sem entrar em detalhes de algoritmo, certo? A primeira ideia é o que a gente chama de keyframes. E ela funciona da seguinte forma. Bom, você tem um artista gráfico, o ilustrador, que a gente pode chamar assim, onde ele não só vai desenhar, né, o nosso modelo tridimensional, por exemplo, pensando num personagem e tal,
como ele também vai definir, né, vamos falar assim, esses pontos de junções ou como que a gente pode movimentar um determinado objeto. Tá? A gente pode pensar, por exemplo, não sei, quando vocês veem animações e tal, né? Uma das formas da gente fazer um keyframe, por exemplo, vamos dizer que o ilustrador ele fez uma face, né? E a face ela tem todo esse movimento aqui da face, dos músculos, né? Uma das formas da gente fazer é com que o próprio ilustrador, né, ele especifique como que essa movimentação dos músculos ela acontece quando eu estou falando uma determinada sílaba, né? Isso é um dos jeitos de ser feito. Um outro jeito seria a gente colocar um tanto de sensor aqui vamos falar assim, no personagem, né? E captar aquilo através de um sensor. Independente do método, né? O ponto principal é que a gente levanta o que a gente chama desses keyframes, que são essas posições pré-definidas, né? Porque assim, a gente não vai pegar e pedir pro artista, né, modelar cada movimentação, micromovimentação que eu tenho na minha bochecha para eu falar né? A gente não vai fazer isso. A gente também não vai captar isso tudo, né, mesmo usando sensor. Então a gente capta alguns quadros-chave, né, keyframes, por isso keyframes. E aí o que acontece? Entre esses quadros-chave que a gente tem, entre os keyframes, a gente consegue inserir alguns pontos intermediários, certo? A gente insere alguns pontos intermediários, mas quem calcula, né, quem computa a posição desses pontos intermediários é o próprio computador, né? É o próprio algoritmo de animação. E como que ele faz isso, Pedro? Ele faz isso usando um esquema de interpolação, né? Então, na aula passada a gente viu a questão da interpolação aplicada à coloração, né, na questão do sombreamento. Aqui, no caso, a gente pode aplicar a interpolação justamente para definir qual que seria a posição do objeto. E, bom, falando a grosso modo, uma interpolação seria, né, uma regra de 3, a gente pode falar assim, bem a grosso modo, né? Porque interpolação por si só é uma técnica de cálculo numérico. Aqui está um bom exemplo de como que a gente aplica o keyframe, por exemplo, numa bolinha que está quicando, né? Então a gente tem aqui a nossa bolinha, né? Então o animador, ele, por exemplo, ele especifica, ó, essa daqui é o ponto 1, aqui é o quadro keyframe 2, aqui é o keyframe 3, keyframe 4, né? Só que quando a gente está fazendo essa animação baseada em keyframes, a gente não pode, beleza, o cara definiu essas daí, e aí na hora que a gente dá um play lá na animação, ele aparece a bolinha aqui a bolinha saltando entre os quadros. Não, né? A gente já sabe que para a gente ter uma fluidez, vamos falar assim, na nossa animação, no mínimo a gente tem que gerar 30 frames por segundo, né? Que é o tanto que o nosso olho consegue já identificar que é uma cena que está se movendo, né? Então, assim, e como que a gente geraria esses 30 frames por segundo? Pô, a gente não vai chegar e pedir para o ilustrador especificar cada um desses 30 frames. Não faz sentido, né? Porque se a gente tem 30 frames por segundo, quer dizer que se a gente tem um filme de, sei lá, 1 hora, pronto, né? Acabou a vida do cara. O cara só vai ficar mexendo com modelagem de bolinha e movimentar a bolinha ao longo do tempo. Não faz sentido isso. Então, como é que a gente faz? Então, justamente esses pontos intermediários que a gente chama de in-between, a gente calcula, né, através da interpolação. Interpola. Mas aqui a gente já consegue ver que tem algumas falhas nesse modelo. Aqui, no caso dessa ilustração, a gente usou uma interpolação linear, tá certo? E o que é uma interpolação linear? Bom, a interpolação linear é justamente aquela que a gente viu na aula passada, que usa
simples regra de três, vamos falar assim. Só que isso, bom, não é tão realístico assim. A gente poderia usar um outro tipo de interpolação justamente para capturar um movimento um pouquinho melhor. Mas ia ficar um pouquinho mais caro também de fazer isso. Né? Então aqui a gente consegue perceber que existe uma não suavidade na animação aqui, porque o desejável seria que a gente teria uma curva do tipo parabólica ali, né? Só que a gente acaba tendo uma reta, então ela não fica muito bem representada. É claro que a gente poderia especificar mais pontos de mais keyframes, né? Mas mesmo assim o problema sempre vai continuar existindo. Então, qual que é a ideia do keyframe? Né? Ele é bom para animação, por exemplo, de personagens, ele é muito bom. Principalmente porque personagem a gente consegue captar esses keyframes através de sensores, e aí a gente capta esses keyframes. Então, não sei se vocês já viram em alguns make-offs de filme, eles trabalham com isso. Ou senão, alguns movimentos muito simples, tá certo? Essa bolinha aí, quicando, de certa forma, ela é simples. Você não precisa colocar uma física gigantesca aí por trás para fazer uma bolinha quicar, pelo amor de Deus, né? Mas, assim, bom, vocês pegaram. O ponto todo é que, bom, isso aumenta o custo do projeto de alguma forma, porque se você pede para o ilustrador colocar mais keyframes, você, de certa forma, está pagando um cara que custa caro, e toda a parafernália para fazer a captação desses keyframes com sensores também é bem caro, tá certo? Ficou tranquilo aí a questão do keyframes, gente? Alguém tem alguma dúvida de como é que funciona esse método? Você precisa de um ilustrador ou precisa de ter um hardware caro. E aí você só interpola. Tranquilo? Show. Ó, o pessoal vai falando que tá tranquilo. Aí eu vou passando. Se vocês tiverem dúvidas, vocês perguntam. Tá. O segundo tipo de animação que a gente tem quanto a um tipo de animação que a gente fala de morphing, tipo Mighty Morphin Power Rangers, não. Ou sim, né? Que é justamente morfar, né? Hoje, o que significa morfar? É basicamente pegar uma coisa e transformar ela em outra, tá certo? Esse tipo de animação aí, bom, você pode pensar, sei lá, no tipo de mutação, no tipo de transformação suave entre um caractere e um outro. Você pode pensar entre um personagem e um outro. Você pode pensar numa transmutação de um personagem, né? Isso aí tem uma certa aplicabilidade em alguns efeitos especiais, vamos falar assim, né? Qual que é a ideia? A ideia do processo de morfar, né? Fazer esse morphing, é justamente pegar um objeto e transformar ele em outro. E como que a gente faz isso? Bom, a gente faz isso, na verdade, de uma forma bem algorítmica muito fácil. Tá? A gente tem dois métodos. O primeiro método, que é o que está aqui, é o tal de igualar os vértices. Né? Eu vou justamente usar ele para fazer um exemplo com vocês, tá certo? Então, acho que eu vou fazer um exemplo aqui mesmo. Como é que funciona esse método aqui sem entrar aqui muito nos pontos? Vamos imaginar que eu tenho um quadrado. Até agora eu tenho só uma reta. E muito provavelmente não vou ter um quadrado, eu vou ter um retângulo no final. Pronto, tem um quadrado aí, certo? Um retângulo, sei lá. E aí, nossa, vai ser desafiador fazer. Ah, não, tem que continuar com a reta aqui, senão vai dar ruim. Espera aí que o professor... Não. Pronto. Agora a gente apaga.
Esse é o hexágono desenhado em mouse mais perfeito que existe. Não, não é um hexágono, não. Sei lá, eu não contei os números de lados. Pronto. Nossa senhora, olha isso daqui. Olha como é que essa barriga aqui tá feia, velho. Mas tudo bem, é o melhor que tem pra hoje, né? Então tá, vamos dizer que eu quero fazer essa transformação aqui, né? Igualando os vértices, certo? Bom, como que eu faço isso, Pedro? Parece um processo muito complexo. Na verdade, não. Na verdade, não é. A ideia é o seguinte, a gente vai identificar qual que é o objeto que tem mais vértices e qual que é o objeto que tem menos vértices. Esse cara aqui, obviamente, ele é o objeto que tem menos vértices. Min, então. Min e max. Então, assim. Nossa senhora. Eu não vou poder apagar esse min nunca mais. Então aqui a gente tem o nosso objeto min. Aqui a gente tem o nosso objeto max. Ou seja, tem mais e menos vértices, tá certo? E aí o que a gente faz? Uma vez que a gente definiu esses dois caras, né, a gente vai calcular os parâmetros de transformação e ir aplicando eles recursivamente, tá certo? Bom, como é que funciona isso, Pedro? Bom, você vai usar essa conta aqui para intuitivamente, né, ir inserindo pontos ao longo das nossas arestas. Então, por exemplo, aqui, se a gente calcular aqui, bom, vamos calcular lá. Esse cara aqui, o min, seria quanto? O min, o max seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É isso? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos contar de novo. Contei duas vezes errado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então a gente tem 8. 8. 8 menos 1. E aqui a gente tem 4 menos 1. Certo? Aqui a gente tem vértice max 8 menos 1. E aqui a gente também tem 4 menos 1. E aqui é a operação de módulo, tá certo? Então, se eu faço a operação de módulo aqui, esse min e max é a aplicação específica? Não, esse min e max é da animação específica. Ô, Carlos, é como se eu tivesse eu querendo fazer uma animação, quero morfar esse quadrado e transformar ele num octógono, entendeu? Então, como que eu faço isso? É justamente esse procedimento. Então, para cada objeto, a gente vai ter um valor de número de vértices mínimo e máximo, né, entre esses objetos. Então, se eu estou querendo fazer esse cara aqui, eu justamente computei baseado no número de vértices desses dois objetos, tá certo? Então, o que eu faria aqui? Então, eu faria 8 menos 1 mod 4 menos 1. Né? Que isso daqui dá o quê? Vamos ver aqui. Dá 7 mod 3. 7 mod 3, que é igual a 4. Certo? Se eu tiver feito alguma conta errada aí, vocês me falam. E aqui a gente tem... A gente tem aqui... Uma coisa, 8 menos 1. Não é. Peraí. É 4. 7 mod 3 dá 4. Ah, é mod 3. Não. 7 mod 3. Eu divido 7 por 3. Dá 2 mod 1. Obrigado. Ótimo, hein? 4 menos 1 dá 2.
7 dividido dá 3, né? Então aí o que a gente vai fazer aqui? Aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai inserir NP vértices em NS arestas. Né? A gente vai inserir aqui NP vértices em NP arestas. Vai fazer NS arestas. Então, em NS arestas, a gente tem NS igual a 1. A gente vai inserir 3 pontos em uma dessas caras aqui. E nos demais caras, a gente vai inserir 3 menos 1, 2. O que a gente vai fazer depois que a gente inseriu esse tanto de vértice aí? Uma vez que a gente inseriu esse tanto de vértice, a gente vai fazer o mapeamento de cada vértice, esse cara aqui, com esse polígono. Né? A gente poderia fazer esse tipo de equivalência aqui, por exemplo. Né? Deixa eu ver. Fazer assim. E assim por diante, com cada um dos vértices ali. Né? E uma vez que você estabeleceu essas relações, você basicamente faz a interpolação para criar esse outro objeto, tá certo? A ideia aqui, basicamente, é pegar uma aresta e colocar um tanto de vértice nela e interpolar esses vértices, tá certo? É bem simples. Tá certo, gente? Então, esse que é o princípio de igualar os vértices. A gente vai inserindo pontos nas nossas arestas para justamente fazer esse tipo de mutação. Morfação não existe, morfagem também não. Mutação, transformação. Tá? Tá tranquilo, gente? Lembra que a gente tem que estabelecer uma relação entre os objetos, tá certo? Entre os vértices dos dois objetos. Vamos ver aí, o Carlos e o Ian estão digitando. A conta do NP ali é 7 dividido por 3. Obrigado. Eu estou péssimo hoje, pelo jeito, né? A gente tem que... Gente, isso se chama final de semestre. O professor, ele tá bizarro, né? Todos estamos. Apresentação de trabalho daqui a pouco. Também não consigo mais fazer conta depois de estatística. Gente, eu tô bizarro, sério. Mas enfim, uma coisa aqui, ó, então, é que a gente vai estabelecer e vai fazer isso recursivamente, né? Iterativamente, até a gente ter o número de pontos que a gente teria no nosso objeto, certo? No nosso vértice. Legal. O próximo passo é, em vez da gente igualar os vértices, a gente igualaria as arestas. Então, isso é um pouco mais não natural de ver, mas a ideia é que, dado 2 vértices, a gente vai adicionando mais arestas e mais arestas para chegar no nosso objeto, na transformação do nosso objeto. Aqui, então, a gente só vai ter algumas variações ali vamos falar assim, de passos, justamente nessa questão das contas aqui, no cálculo dos parâmetros de transformação, simplesmente porque quando a gente tem as arestas, uma aresta está entre 2 vértices, tá certo? Então, basicamente, ali não tem esse menos 1 ali que a gente tem na outra equação, justamente porque uma aresta ela é definida por 2 vértices.
Então a gente pode fazer esse tipo de analogia. Mas a ideia é a mesma. A gente vai adicionar arestas no nosso objeto que tiver menos arestas até ele ficar com o número de arestas que a gente gostaria. Tá certo? Ou mesmo caso. Tranquilo, gente? Vou colocar aqui enquanto vocês perguntam aí. Vou lembrar que uma aresta é definida por dois vértices. Vocês têm apresentação de trabalho daqui a pouco? $40? Putz. Espera aí que o prof já tá acabando aqui, gente. Mais alguns minutinhos e eu acabo. 10 minutos, nossa. Em 10 minutos, 5 minutos. Então a gente viu a questão da animação. A animação a gente pode pensar naqueles dois métodos principais, tá, gente? A animação é um processo, então, que ela envolve muito o ilustrador, envolve muito o processo que a gente está ilustrando e tal. Então, assim, existe essa intersecção entre as duas áreas. A questão da computação, da simulação, ela é bem mais divertida. Ela é bem mais divertida do ponto de vista computacional, tá bom? Eu, pelo menos, acho. Porque o que acontece? Nós, programadores, a gente consegue realmente fazer uma coisa que visualmente, né, igual o Ray Trace, a gente consegue renderizar a cena e falar, eu fiz aquela cena ali e tal. Na questão da simulação, a gente consegue fazer a mesma coisa. Por quê? Porque, na verdade, a gente simula o que está acontecendo na natureza. Igual o Ray Trace é uma simulação, a simulação que a gente faz da física na nossa cena também ela é toda baseada nesses conceitos matemáticos, né? Nessas fórmulas da física. E aí a gente pode diferenciar basicamente em dois tipos de simulação. A gente tem uma simulação que a gente pode fazer que é baseada apenas nas leis da cinemática. O que são as leis da cinemática? Basicamente, posição, velocidade e aceleração, né? Então, V é igual a VO mais AT, nó, eu ainda lembro disso. Então, tipo assim, você tem todas essas fórmulas da cinemática que a gente estuda lá no ensino médio, e depois a gente até vê. Eu não sei se vocês ainda veem isso na graduação. Eu, pelo menos, vi porque eu fiz Física 1, 2 e 3. Né? Mas também, depois disso, eu sempre que preciso da fórmula, só consulto o Wikipedia. Mas assim, a ideia da cinemática, então, é a gente usar apenas essas três variáveis físicas aí. A questão da simulação que envolve o conceito de dinâmica é porque além da cinemática, além disso, além da questão da cinemática, a simulação dinâmica, ela também considera as forças que a gente tem na nossa cena. Quais são essas forças? Né? Gravitacional, elástica, eletromagnética e blá blá blá. Né? Então, aqui a gente tem algumas fórmulas bem clássicas aqui, né? Tipo o do movimento, né? Que é a massa vezes a velocidade do movimento, a gente tem a força sendo aplicada, a gente tem aqui a fórmula da elasticidade de um determinado objeto, e aqui é o mais terror de todos, a fórmula a base para a mecânica dos fluidos, né? Quando você quer modelar qualquer tipo de fluido, né? Simular qualquer tipo de fluido. Esse cara aqui, ele é um operador matemático, não sei se vocês conhecem, eu estudei isso em cálculo 5, é o operador nabla. Vetor gradiente. Né? Então, por isso, e essa forma é bem complicada. Né? Então, basicamente, a ideia é pegar essas equações matemáticas. Eu vou até escrever aqui com vocês no finalzinho um simulador de como é que ele funciona. No simulador ali, lápis e papel, né? E a ideia é justamente a gente fazer uma simulação baseada nessas fórmulas matemáticas.
E aí, independente se você está fazendo uma simulação apenas de cinemática ou uma simulação que também envolve dinâmica, a gente pode fazer uma simulação direta ou inversa. O que seria a direta e inversa? A direta é basicamente, eu conheço todas as condições iniciais da minha cena, do meu objeto, sei lá, eu tenho a posição, eu tenho a velocidade, eu tenho a aceleração, tudo isso são as condições iniciais do nosso sistema. E aí a gente, com base nessas condições iniciais, a gente vai calculando essa nossa simulação. Né? O único problema é que, como todas as grandezas, elas, de certa forma, elas estão atreladas no tempo, porque a gente faz uma simulação ao longo de um tempo, o problema é que, dependendo da discretização que a gente escolhe para essa variável tempo, a gente pode ter uma simulação mais ou menos suave, mais ou menos realística. Né? Então, assim, às vezes você tem esse tipo de simulação direta, mas às vezes você tem os dados apenas, vamos falar assim, inversos. Né? Você tem só as condições finais da sua cena, da sua simulação que você está fazendo. E nesse caso, quando a gente tem apenas as condições finais, a gente faz o que a gente chama de simulação inversa. Né? Pô, Pedro, isso não parece nem um pouco natural. Parece nem um pouco natural. Mas, em muitos casos, fazer uma simulação inversa é muito mais fácil quando você está pensando em questões complexas entre a interação entre objetos. Por exemplo, a colisão entre dois objetos quaisquer. Né? Aqui é interessante falar que a questão da simulação, gente, ela tem uma aplicação na computação gráfica, vamos falar assim, de entretenimento, né? Aplicação para entretenimento. Por exemplo, entretenimento que eu estou querendo dizer é tipo jogo, um filme e tal, mas isso aqui em aplicações de engenharia, aplicações de engenharia científicas, né? Eu já trabalhei bastante com essa questão de simulação, que eu vou escrever ali para vocês como é que funciona em alto nível uma simulação, que ela é usada para todo tipo de simulação, é tipo o esqueleto. Você quer escrever uma simulação, aquele ali é um esqueleto, tá bom? E assim, ela tem uma aplicação em várias áreas, tá bom? Usando essas leis da física. Aí, tipo assim, se você adiciona... aí você vai adicionando o que você quiser no seu modelo para sua simulação ficar mais ou menos realística, tá certo? Vou colocar aqui uma figura antes da gente ver aqui. Aqui é uma figura da tecnologia da NVIDIA, de PhysX, né? PhysX, né? É uma tecnologia da NVIDIA. Não sei se vocês já ouviram falar. Se já ouviram falar, coloque aí embaixo. NVIDIA PhysX. Então é até interessante vocês saberem o que isso significa, né? Quando a sua placa de vídeo lá, ela suporta esse tipo de tecnologia de PhysX, né? Physics, né? Ela basicamente ela suporta esse cálculo de física no seu jogo, na sua animação e tudo, né? E isso é muito importante, porque assim, o cálculo esse tipo de simulação é bizarro de caro, né? Aqui a gente tem uma placa de vídeo que ela tá rodando um jogo aí do Batman, eu acho que é o jogo do Batman que eu peguei essa cena, onde a gente tem aqui a cena sem física rodando, né? Então, o que acontece? Quando a gente não tem física, a gente não tem uma dinâmica daqueles objetos na nossa cena, né? Por exemplo, aqui a gente não tem, aqui é uma cena que a mulher gato ela tá entrando num banco e ajudando ali, impedindo que uns assaltantes assaltem um banco. Né? Então aqui a gente percebe que não existe um tanto de objeto pequenininho no chão. E o que são esses objetos? Aqui nessa cena fica muito mais claro os objetos, e eu vou te falar, os objetos ali elas são notas. Né?
E a posição desses objetos na cena, essas notas voando na cena, batendo uma nota na outra, isso tudo é feito com simulação. Isso aí não é animação, não. Não é o animador que vai lá e desenha essas notas ali, não. Você tem os objetos nota e a posição deles é calculada de acordo com a física que está rolando ali dentro da sua cena, tá certo? E aí, eu não sei se vocês já tiveram uma experiência dessa, eu nunca tive um computador para fazer isso aqui, ó. Porque isso aqui é caro pra caramba, né? Uma placa de vídeo dessa é caro demais, caro horrores. Infelizmente a gente tem muito imposto disso no Brasil. Mas, por quê? Porque demanda muito poder computacional, tá certo? Gente, vocês conseguem enxergar esse modelo aí físico rolando? Pelo menos vocês já viram isso alguma vez? Comenta aí pra mim, só pra ver se vocês têm dúvida quanto a isso. Eu vou fazer um draft ali com vocês agora do que seria uma simulação. Você nunca viu, não, Carlos? Em qualquer filme que você consegue imaginar, mas nunca viu, né? Eu acho que você falou isso, né? Na verdade, se você já viu qualquer tipo de filme 3D também, né? Se você pensa num filme 3D, você já assistiu o filme 3D? Qualquer um. Qualquer um. Avatar, por exemplo. Ou qualquer filme, né? 3D. Então, se você pensa numa cena qualquer que tem uma árvore, a árvore ela tá balançando por causa do vento, ou você tem uma colisão entre objetos, entendeu? Tipo assim, essa coisa mais relacionada à física mesmo, sabe? E aquilo ali não é modelado, não. Aquilo ali eles colocam, fala assim, ó, tem essa árvore aqui e tá soprando um vento com essa força aqui. Anima a árvore, entendeu? Consegue ver isso mais ou menos agora? Você tem uma bolinha e joga a bolinha. Eles não modelam a bolinha quicando assim, não. Eles colocam a bolinha segundo a cena física. Você já viu, sim. Tá bom? Porque eu acho que a gente nunca parou para pensar nisso, né? A gente não faz o animador fazer tudo ali, não, porque senão ia ficar muito caro, né? Isso aí dá pra gente modelar, certo? Por fim, gente, então, aqui a gente acabou os nossos slides. O que eu vou fazer aqui com vocês? Eu só vou ilustrar aqui para vocês como é que um simulador ele funciona. Um simulador funciona da seguinte forma: para i, vou colocar aqui em preto, para i igual a zero, i menor que t, que é o nosso tempo de simulação, e mais igual a dt, que seria, sei lá, vou colocar aqui assim, o T0, o Tzão, né? T1 e final até o menos T inicial. Então esse seria o nosso tempo de simulação total, né? Eu quero fazer uma simulação de t tempos, né? Aqui eu posso fazer um dt, falar assim, ó, o meu dt é igual ao Tzão sobre n steps, né, que seria o número de passos, n passos. E aqui eu vou fazer o i, ele vai incrementando de ΔT em ΔT, né? Aqui eu vou colocar tzinho aqui, é até melhor, tzinho. E aí, como é que a gente faz? Acho que é 16 aqui para ficar bom. 17. E aí, ficou bom. Tá visível aí para vocês? Tá grande o suficiente? Tá. Aí que a gente tem o for, né? O for de T0 até T. Quem quiser fazer isso é um programa bem legal para escrever, tá, gente? Então aí a gente tem aqui. O que acontece? Aquilo ali é o que a gente tem que simular o que aconteceu
em cada nesse intervalo de tempo, né? Então aqui a gente vai e faz assim, compute for i igual a 0, i menor que n. Então, n aqui é o nosso número de partículas, n é o número de partículas que a gente chama, objetos, vamos falar assim, objetos. A gente geralmente usa partículas para modelar isso, mas bom, eu vou entrar aqui em muitos detalhes. E igual a n, deixa eu colocar uns parênteses aqui, porque ontem eu estava programando em Go, aí eu fico nessa ideia aí. E mais. Né? E aí o que a gente faz? Compute, eu escrevo sempre em inglês, computa forças. Computa forças na partícula objetos. Computa forças nos nossos objetos. Objetos na posição I, né? Aí o que você fez aqui em computar as forças nos objetos, né? Então, basicamente a gente vai percorrer cada um desses objetos e computar a força aplicada em cada um desses objetos usando uma função f, né? Função f. Função da física de simulação, da física que é usada na simulação, tá certo? Então, simulação. Então, uma vez que você computou todas essas forças aí nesse seu objeto, em todos os seus objetos, você vai atualizar posição do objeto. Pronto. Você vai fazer isso interativamente, tá certo? Então isso aí é uma simulação assim bem alto nível, uma descrição bem alto nível de como é que funciona uma simulação. Sem entrar em muitos detalhes, a simulação ela tem um número, ela tem uma ordem de grandeza, né? Que ela é o P, que seria, sei lá, né? O número de passos, sei lá. P vezes N vezes tesão vezes N vezes N. Tá? Que é isso? O que eu estou querendo dizer? É que a gente tem, né, alguma coisa na ordem cúbica ali, tá certo? Para simular. Por que N vezes N? Porque esse computa forças aqui, né? Computa forças. Geralmente a gente tem que computar as forças de um objeto com todos os demais, tá? Porque existem interações entre os objetos. Se a gente pensar em colisões, a gente tem que computar as colisões elásticas e não elásticas entre os objetos. Então, geralmente é muito custoso. Imagina você fazer um algoritmo O, né, de cúbico em tempo real, né? É bem custoso. Gente, isso daí, assim, é só um overview, assim, do N-Bodies. Eu já trabalhei muito, N-Bodies, desse tipo de simulação. Esse tipo de simulação aí, se você quiser entender melhor como é que funciona, digita lá no Google. N-Bodies. N-Body Simulation. É o tipo de simulação que a gente faz usando as leis da física. E esse tipo de simulação, a carcaça dela é a mesma. O que vai mudar é só isso daqui. A sua equação física de como é que você está modelando a sua física na sua cena.
se ela tem cinemática, se ela tem dinâmica ou não. Tá certo, gente? Parar aqui a gravação por hoje. Quem tiver dúvidas, eu estou disponível aí para as dúvidas. Eu acabei levando todo o tempo